Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui, eu estarei fazendo mais uma sessão referente à playlist voltada para Nietzsche, voltada para os pensamentos desse filósofo, voltada para os aforismos desse filósofo. Aqui trata-se do vídeo de número 4. Quem não assistiu os vídeos anteriores, o link da playlist vai estar aqui no comentário em destaque para que você possa ter uma compreensão abrangente acerca da linha de raciocínio desse filósofo. No vídeo anterior, eu vinha falando do eterno retorno. Eu vinha falando do eterno retorno como uma arma contra o niilismo. O niilismo eu falei nos vídeos anteriores também, né? Então assistam lá para que vocês possam de fato compreender esses conceitos. Então, o eterno retorno eu vinha falando que há de ser uma arma para reverter o niilismo. E daí então, esse eterno retorno vem aí promover um outro centro de gravidade para os valores. Vem aí promover um outro centro de gravidade para a realidade. Vem aí promover um outro centro de gravidade para a vida. Então a força do eterno retorno está aí na possibilidade de fundar uma filosofia que venha estar pautada na imanência pura. E aí eu falei anteriormente que neste vídeo eu estaria exatamente falando da imanência pura. O que é a imanência pura na visão de Nietzsche? Né? O que vem a ser esta possibilidade de fundar uma filosofia, né, que esteja assentada nessas questões, que esteja aí pautada, né, por esse conceito. O que é a imanência pura? Qual a visão de Nietzsche no que diz respeito à imanência pura? Vejam bem, na medida que vamos nos desenvolvendo, né, na medida que sofremos maturação, na medida que vamos amadurecendo, que somos abarcados aí por uma maturidade, nos deparamos com muitos ensinamentos. Dentre esses ensinamentos estão aqueles os quais dá um fundamento ao niilismo, coisa que falei bastante anteriormente. Né? Então, nos deparamos com muitos ensinamentos, dentre esses ensinamentos que estão aí abarcados pelas coisas do céu. Então, aprendemos muito sobre o céu. Aprendemos muito também sobre o inferno. Aprendemos sobre os anjos. Aprendemos sobre os demônios. Aprendemos sobre o mundo que existe no além, aprendemos sobre o mundo que existe no aquém. Nos falaram das estrelas, nos falaram das constelações, nos falaram de personalidades, nos falaram de rituais, de magias, de coisas espirituais, de almas, de pecados e finalmente da salvação. A salvação é o que fundamenta o niilismo na visão do Nietzsche. E aí, dado a isso, não somos muito bem apresentados ao mundo. Não somos apresentados a uma ideia certa, que deveria valer de fato para a vida. E aí isso tudo é visão do Nietzsche. Nietzsche vai dizer que acertado
deveria ser aquilo que nos encoraja a viver e não o que nos ensina a morrer. E aí a salvação passou a ser uma preocupação, passou a ser uma preocupação para este mundo. E aí é quando o Nietzsche tem a visão de Deus como um delírio. Um delírio ao qual sacrificam-se tanto, assim como os crentes e assim como os descrentes. Mas todos estão em volta, estão vivendo em torno desse delírio, vai dizer o Nietzsche. E isso aí vai estar esmiuçado nas suas obras, nos livros que falam do Nietzsche. E aí ele vai dizer, olha, apóstolos da fé ou apóstolos da razão, a verdade é que poucos estão diferindo um do outro. Isso está muito diluído em uma obra do Nietzsche chamada de A Gaia. Uma obra do Nietzsche chamada de A Gaia. Deixa eu só, porque eu leio tantos livros, e aí deixa eu só me certificar. É esse mesmo, A Gaia Ciência. O Nietzsche vai falar muito dessas questões nessa obra. Cristãos, judeus, muçulmanos, agnósticos e ateus, ele vai dizer, perderam a imanência. Perderam a imanência. E esse é o problema mais grave. E aí o que é a imanência? Eu irei discorrer sobre a imanência. Mas o fato é que escolher Deus ou o diabo, no fim das contas, é só uma questão de gosto. E aí, a essa questão, opomos outra, que é uma questão muito mais importante. E aí é quando surgem as indagações. Escolher esta vida ou esperar outra vida? Persistir nessa vida ou transcender para o paraíso? Falei muito sobre isso no primeiro vídeo. Persistir nessa vida ou transcender para um paraíso? Um paraíso no além, no aquém, que a gente não sabe se existe a gente não sabe como é. E com isso a gente vai deixando de viver a vida e escolhendo a morte, se alienando à morte. E sobre isso discorre o niilismo, que também falei muito no primeiro e no segundo vídeo. Então, persistir ou transcender, insistir ou distender, resistir ou render-se, existir atento às coisas da vida propriamente dita, ou sonhar acordado com o além, o aquém, o paraíso. E aí, digamos o óbvio, pensa-se mal o mundo porque não se vive nele. Não se vive nele. Existe aqui uma presença pensando em um além, um aquém, um paraíso. Que pouco sabemos da veracidade desse paraíso. Então, na filosofia de Nietzsche, se trava uma luta. Se apresenta uma luta. Qual que é a luta? Encontrar aquilo que é. Encontrar aquilo que é. Sem recorrer ao fora. Sem recorrer ao além. Sem recorrer ao depois.
sem recorrer ao paraíso, mas encontrar aquilo que se é em vida, aquilo que se é no que diz respeito ao mais próprio do ser. E aí, encontrar aquilo que é parece algo muito difícil, mas se parece algo muito difícil, eu li em um escrito filosófico, se eu não esteja enganado, de título Razão Inadequada, que se você quer encontrar aquilo que é, ponha os pés na água. Ponha os pés na água e sinta a água, sinta a pressão da água, vai para o mar, sinta a pressão do mar, sinta o arrepio frio percorrer o seu corpo. Quer sentir o agora? Né? Quer sentir o mundo, quer sentir a vida, sem se preocupar com o além, o aquém? Ponha os pés na água e sinta a pressão, sinta o arrepio frio percorrer o teu corpo. Abrace uma pessoa querida. Não quer ir para o mar sentir a água? Então olha para o teu lado, olha para os teus lados. Escolha uma pessoa querida e abrace. Sinta o calor dessa pessoa atravessar o seu corpo. Sinta o calor dessa pessoa atravessar o seu corpo. E você vai sentir o mundo. E você vai sentir a presença. E aí você vai sentir o agora. Você vai sentir a vida no instante que se chama o agora. Sem pensar no além, sem pensar no aquém, sem pensar em um paraíso. Um paraíso que é uma incógnita, que é um mistério, que não sabemos de fato o que é. E aí esse texto de título Razão Inadequada vai nos convidar a perceber o barulho que o mundo faz. E aí isso não é um estado meditativo de fuga. Muito pelo contrário. Isso é o resgate de um instante que é imenso, porque todo instante que a gente vive é imenso se a gente para senti-lo. Não é algo místico, não é algo meditativo. É a presença, é sentir a presença. É sentir o agora. E aí, a ordem do dia sempre é aprender a nadar. Ou pode ser aprender a surfar. E isso não é para ir contra a corrente, mas é para encontrar as correntezas. Não é nadar contra a corrente. Porque nadar contra a corrente é aquele que está imerso no niilismo. E aqui eu estou falando da imanência. Eu estou falando aqui da imanência pura. E viver a imanência pura, viver o estado da imanência pura, é encontrar o sentido da correnteza. É aprender a nadar, é aprender a surfar. Não para ir contra a corrente, mas para encontrar as correntezas que nos levam no sentido que nos favorecem. Enquanto enxergamos apenas a falta, a vida vai nos afogar em excessos. Aquilo que falta nos afoga em excessos. E o niilismo vai falar sobre isso. Muita gente quer dar conta das suas faltas, se afogando em um excesso chamado Deus. Se afogando em um excesso chamado Deus para dar conta das suas faltas. E com isso há uma alienação de si e há uma alienação do outro. Porque o discurso do alienado
é justamente o de querer alienar a vida do outro à sua, ao seu excesso daquilo que é divino, ao seu excesso de Deus. Então, a imanência é o princípio fervoroso da vida. É o fogo criador da vida. Enquanto que a transcendência a um divino é uma fuga assustada, é uma fuga débil, é uma fuga vacilante, é um gelo mumificante. E aí eu estou falando aqui da visão de Nietzsche. Tá? Antes que venha alguém aqui me criticar, alguém aí que é religioso venha me detonar aqui nos comentários achando que isso aqui é opinião. Não é uma opinião minha, isso aqui, tá? Isso aqui é filosofia. Isso aqui é a visão de Nietzsche acerca do mundo. E eu só estou interpretando a visão dele, com base nas obras filosóficas, na obra do Nietzsche, e nos mais diversos escritos filosóficos acerca do seu pensamento. Então ele vai ter a visão de que a transcendência a um divino é uma fuga assustada, é uma fuga débil, é uma fuga vacilante, é um gelo mumificante, porque a pessoa fica paralisado na vida, pensando no paraíso, pensando na salvação. Mas o que é essa salvação? O que é esse paraíso? Enquanto isso, a vida passa. A vida em seu instante, o mundo enquanto presença, vai passando. E aí, falo aqui de duas formas bem opostas. De um lado, aceitar o que se apresenta, o que necessariamente se apresenta. E de modo cotidiano, tudo aquilo que existe ao nosso redor. Tudo aquilo que está aí ao nosso redor para experienciarmos. De um outro lado, há o contrapor-se ao sensível. E se contrapor ao sensível é tudo aquilo que está realmente na dimensão da nossa sensibilidade. É tudo aquilo que nos possibilita sentir. E quantas vezes não deixamos de sentir por conta dessa transcendência ao divino? Eu posso me colocar como exemplo. Já vivi muito a questão do niilismo. Eu já fui de grupo jovem da igreja, né? E aí eu me reprimia demais quanto ao que eu sou, quanto aos meus sentimentos, quanto aos meus sentidos. E acabou que chegou um momento que eu morri em vida, morri mesmo, em vida, sabe? Morri em vida, apostando mesmo em alguma coisa distante. Em alguma coisa distante, em um paraíso enigmático, que, como eu disse, não sabemos nem do que é que se trata. E aí Nietzsche, ele vai trazer um reconhecimento quanto a essa dificuldade em persistir apostando realmente na vida. E a vida é dura, ela é dura como mármore. Ela é difícil de talhar. São muitos os desafios. É uma vida custosa de se indagar. Mas é dentro dela, é dentro dessa vida, é dentro desse mundo que encontramos a flexibilidade de prata e as pequenas certezas de ouro. As pequenas certezas de ouro está aqui dentro dessa vida. Não é no além, não é no aquém, não é no paraíso lá distante. Não é no deixar de viver o mundo, deixar de viver a vida, renunciar à vida, renunciar ao mundo em prol de um paraíso. Então,
a certeza, as pequenas certezas e a flexibilidade para se viver a vida, para se viver o mundo sem a dureza, sem a autopressão por renunciar uma vida, um mundo em prol de uma salvação, de um paraíso. Tudo isso aí está em plantar os pés bem firmes no chão, nesse chão aqui, que nos sustenta no aqui, no agora. É disso aí, é do fato de plantar os pés bem firmes nesse chão, que daí então podemos extrair a consistência de tudo aquilo que é relativo, né? É daí que nos abarcamos pela possibilidade de extrair a consistência de que nada é absoluto, nada é determinante, sabe? E as pequenas certezas está na certeza de que nada é determinante, de que nada é absoluto. Isso se chama de imanência. Uma ferramenta, né, que vai fundamentar uma filosofia que vai aí pautar e dar possibilidade àquilo que há de ser a força do eterno retorno. A força do eterno retorno está na possibilidade de fundar uma filosofia pautada nessa imanência pura, que trata-se de tudo isso aí que eu discorri, que eu acabei de discorrer. No vídeo anterior eu falei do eterno retorno, então assistam para que possam ter uma compreensão abrangente acerca da filosofia do Nietzsche, tá bom? Aqui no comentário do vídeo em destaque você vai encontrar aí a playlist onde eu falo desse assunto, onde eu falo do pensamento de Nietzsche. Você vai encontrar aí os meus demais canais aqui no YouTube, você vai encontrar aí informações referentes aos serviços que eu presto assessoria na área da psicologia, na área da psicanálise. Eu atuo como terapeuta com base na filosofia, com base na psicanálise. Eu sou bacharel em psicologia, mas eu não atuo como psicoterapeuta, não atuo como psicólogo clínico, eu atuo como terapeuta, fundamentado na psicanálise, fundamentado na filosofia, certo? Então, se você está precisando de terapia, o meu contato está aí, terapia, assessoria, enfim, se você é profissional na área da psicanálise, se você é estudante na área da psicanálise, na área da psicologia e precisa de um reforço quanto às teorias, né? Eu presto esse tipo de serviço. Meu contato vai estar aí num comentário em destaque. As minhas sessões, tanto de assessoria quanto de terapia, são 100% online, tá bom? Então me procura para mais informações, beleza? E é isso. No mais, como eu falei, meus outros canais vão estar aí, o link para você conhecer, para você me seguir lá também, bem como o meu Instagram, beleza? É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.